Você já esteve em uma sala cheia de pessoas e ainda assim se sentiu completamente invisível? Aquele momento em que você sorri, participa da conversa, concorda com a maioria, mas no fundo, sente que ninguém ali realmente conhece você. Como se houvesse um vidro espesso entre você e o resto do mundo. Você vê as pessoas, mas não consegue tocá-las. Desde que éramos pequenos, nos ensinaram uma mentira perigosa, a de que estar sozinho é sinônimo de fracasso, que a pessoa de sucesso é sempre aquela rodeada de amigos, a alma da festa, o centro das atenções. E sem perceber, você comprou essa ideia. Você tentou se encaixar, aceitou convites que não queria, riu de piadas que não achou graça, moldou sua personalidade para ser aceito. Mas o vazio continuou lá, porque existe uma diferença brutal e silenciosa entre estar sozinho e se sentir solitário. A verdade é que a dor da solidão não vem da ausência de pessoas, vem da ausência de si mesmo. Nós não sofremos porque não temos companhia. Sofremos porque esquecemos como ser nossa própria companhia. E então surge uma pergunta desconfortável. O que você faz quando a porta fecha e o quarto fica em silêncio? Você liga a TV, pega o celular, procura qualquer ruído para abafar os próprios pensamentos? Porque existe algo assustador nisso tudo. A maioria das pessoas foge desesperadamente do próprio silêncio. Elas preferem a pior das companhias a terem que encarar quem realmente são. E talvez seja por isso que tanta gente vive rodeada de amigos e ainda assim se sente tão vazia. Porque barulho não preenche a ausência de propósito, mas então surge aquela inquietação, aquela sensação estranha de que você não pertence àqueles lugares, de que as conversas rasas não te satisfazem mais. E talvez essa inquietação seja o sinal mais honesto que você ainda tem, porque ela aponta para algo que raramente queremos encarar. A solidão não é um castigo, é um chamado. Um chamado para parar de buscar fora o que só pode ser construído dentro. E essa é uma ideia libertadora. Porque se isso for verdade, então cada vez que você se sente desconectado do mundo, você não está sendo rejeitado. Você está sendo convidado a se reconectar consigo mesmo. Existe um tipo de pessoa que vive aterrorizada com a ideia de ficar só. Ela pula de relacionamento em relacionamento, de grupo em grupo, mendiga atenção e aceita qualquer migalha de afeto apenas para não ouvir o próprio silêncio. E o mais triste é que ela acaba perdendo a própria identidade no processo. Existe outro tipo de pessoa, aquela que se isola por ressentimento, que diz que o mundo não presta e se tranca no quarto, alimentando a própria amargura. Mas ainda assim, isso não resolve o vazio, porque isolamento não é paz. E então, existe um terceiro tipo, mais raro, mais silencioso, mais profundo. Aquelas pessoas que entenderam o segredo da solitude, que não fogem do silêncio, mas o abraçam, que sentam consigo mesmas e descobrem que não há nada a temer. Esse tipo de pessoa não precisa estar rodeada para se sentir inteira. Pode amar a companhia dos outros, pode ter grandes amigos, mas nunca depende deles para saber quem é. Porque existe algo dentro dela que sustenta a sua paz. A própria presença. Imagine a sua vida como uma lagarta que se arrasta pelo chão. O mundo ao redor é barulhento, cheio de distrações e perigos. A solidão dolorosa é quando a lagarta se sente isolada das outras. Mas a solitude é o casulo. O casulo é escuro, é silencioso, parece o fim do mundo para quem vê de fora. Mas é no escuro do casulo que a verdadeira transformação acontece. É ali que o que era frágil ganha asas. E não é porque o casulo é mágico, é porque ele força você a encarar a sua própria essência.
A solidão não é o seu fim, é o seu casulo, e isso muda tudo. Porque quando você entende que o silêncio não é um vazio a ser preenchido, mas um espaço a ser explorado, você para de mendigar presença. E então você entende algo transformador. Você pode escolher sofrer por não ter com quem falar hoje. Ou pode escolher usar esse tempo para se tornar alguém que vale a pena ouvir. Pode escolher ser o seu melhor amigo, mesmo quando é mais fácil buscar validação externa. Pode escolher construir a sua força no silêncio que os outros temem. E isso não depende de ser extrovertido ou introvertido. Depende de decisão, de coragem, de autoaceitação. Porque ninguém encontra o seu propósito no meio do barulho da multidão. Nós nos construímos um momento de silêncio por vez, uma reflexão por vez, um dia de solitude por vez. E talvez o segredo esteja nisso, parar de ver a solidão como uma sala vazia e começar a vê-la como um laboratório de si mesmo. Mesmo que doa no começo, especialmente quando dói no começo, porque é assim que a transformação acontece. Não fugindo do escuro, mas aprendendo a enxergar nele. E com o tempo, aquilo que antes era aterrorizante se torna o seu maior refúgio. E então, um dia, você olha ao redor e percebe que não apenas venceu o medo de estar só, mas se tornou inabalável. E talvez essa seja a maior liberdade que um ser humano pode alcançar. Então, antes de pegar o celular para fugir do silêncio mais uma vez, pare por um instante, respire fundo e se pergunte com honestidade: quem você está evitando encontrar quando foge da solidão? E mais importante, você está pronto para descobrir a força que existe do outro lado do silêncio? Se essa reflexão fez sentido para você, talvez seja a hora de ir além. Curta este vídeo, se inscreva no canal e abrace o seu casulo. Porque no fim, a companhia mais importante que você terá até o último dia da sua vida é a sua.